Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas e este é o canal Vida sob a Palavra. Neste vídeo vamos continuar a segunda parte do resumo do livro A Isca de Satanás. Se você ainda não assistiu a parte 1, o link está na descrição. Até aqui, aprendemos que a ofensa é a grande isca que nosso inimigo usa para nos fisgar. E as pessoas que se escandalizam, guardando ofensas sem liberar o perdão, estão sendo feitas prisioneiras pelo nosso inimigo. Mesmo sem perceber, essas pessoas são cativas, com o coração amargurado e, por isso, estão fazendo a vontade do diabo. Somente aqueles que abandonam o pecado são filhos de Deus perfeitamente obedientes. São discípulos maduros e decidem seguir os caminhos de Deus e não os seus. Assim como Jesus aprendeu obediência por meio do seu sofrimento, nós também aprendemos obediência por meio das dificuldades que experimentamos. Quando obedecemos à palavra de Deus, nós crescemos e adquirimos maturidade nos momentos de conflito e sofrimento. Nosso conhecimento das Escrituras não é a chave para isso, mas sim a nossa obediência. É por isso que alguns que são cristãos há muito tempo sabem de cor versículos e capítulos da Bíblia, já ouviram milhares de pregações e leram muitos livros, mas ainda estão usando fraldas espirituais. Toda vez que se defrontam com situações difíceis, em vez de reagirem através do Espírito de Deus, procuram proteger-se do seu próprio modo. Estão sempre aprendendo e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Nunca chegam ao conhecimento da verdade porque nunca praticam esta verdade. O modo como você sai de uma igreja ou de um relacionamento é o mesmo como entrará na próxima igreja ou relacionamento. Jesus disse em João capítulo 20 versículo 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se os retiverdes, são retidos. E isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Estatísticas dizem que 60 a 65% das pessoas divorciadas acabam se separando novamente no novo casamento. A maneira pela qual a pessoa deixa seu primeiro casamento determina o caminho para o segundo. A falta de perdão em relação ao primeiro marido ou esposa atrapalha o futuro do novo relacionamento. Quando culpam o outro, ficam cegos para seus próprios erros e problemas de caráter. Para piorar a situação depois, eles adicionaram o medo de serem magoados. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que abandonou outro relacionamento de forma amargurada e ofendida. O amor esquece os erros para que haja esperança no futuro. Quando nós realmente superamos uma ofensa, buscamos fervorosamente a paz. Talvez não seja imediatamente, mas no nosso coração buscaremos uma oportunidade de restauração. Jesus deseja curar nossas feridas, mas, frequentemente, não permitimos que Ele o faça porque esta não é a forma mais fácil. O caminho da humilhação e da autonegação é que leva à cura e à maturidade espiritual. Uma das formas do inimigo atuar é distorcendo o caráter de Deus para nós. Foi o que ele fez com Eva no jardim do Éden. Mas se você tiver um encontro real com Deus através de Jesus, se for revelado sobre quem Ele é, pode até cair, mas assim como Pedro, vai encontrar o verdadeiro arrependimento. Quando sabemos que Deus nunca fará nada para nos prejudicar ou destruir, e que qualquer coisa que Ele faça ou deixe de fazer em nossa vida é o melhor para nós, nos renderemos livremente a Ele. Somente depois que Pedro foi humilhado através de sua traição é que ele virou um candidato perfeito para viver a graça de Deus plenamente. Antes disso, ele era fundamentado em sua personalidade forte, em seu ímpeto. Depois da traição, ele percebeu que dentro dele não havia nada de bom e que ele deveria depender somente de Deus. Se você de fato acreditar na palavra, a consequência será a obediência. Se apenas crer que Jesus ressuscitou fosse o suficiente, até os demônios seriam salvos. Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago capítulo 2 versículo 19. A palavra diz em 1 Pedro capítulo 2 versículos de 6 a 8 que, para quem não crê, a palavra é rocha de ofensa. A verdade, muitas vezes, escandaliza e ofende as pessoas. Jesus ofendeu os fariseus ao confrontá-los. Da mesma forma, muitos cristãos, ao confrontarem outras pessoas com base na verdade, podem ofendê-los. Mas não podemos abrir mão da verdade para evitar que outros se ofendam. Devemos sempre agir em amor, mas nunca abrir mão de ser firme. Jesus não era controlado pelas pessoas.
Ele falava a verdade, mesmo que isso significasse um confronto e uma grande ofensa. Se alguém desafia a verdade do Evangelho, é hora de confrontarmos sem pedir desculpas. Devemos determinar em nosso coração que iremos obedecer ao Espírito de Deus sem nos importarmos com o preço. Da mesma forma, também devemos cuidar para que nenhum dos nossos direitos seja base de ofensa e escândalo para as pessoas. Se alguma coisa faz seu irmão mais fraco pecar, corte-a pela raiz. Jesus ofendeu algumas pessoas como resultado puramente da obediência ao Pai e no servir aos outros. Suas ofensas não vieram da imposição de seus direitos nem de sua própria vontade. Novamente, ouça o alerta que nos é dado em 1 Coríntios capítulo 8 versículo 9, Vede, porém, que vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Não devemos fazer com que o outro tropece por causa de nossa liberdade. Lembre do que a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Use sua liberdade em Cristo para libertar os outros, não para reivindicar seus direitos. Buscar compensação pela ofensa sofrida, mesmo que você esteja certo, não é o caminho da justiça do reino de Deus. Quando nos recusamos a perdoar, é exatamente isso que estamos fazendo. Deus é o justo juiz. Ele trará julgamento reto e também retribuirá segundo sua justiça. Se alguém causou mal e genuinamente se arrependeu, a morte de Jesus no Calvário cancelou toda a dívida. Você poderá dizer, mas o mal foi feito a mim, e não a Jesus. Sim, mas você não percebe o mal que você e seu pecado fizeram a Jesus. Ele era uma vítima inocente e carregou a culpa enquanto todos os homens pecaram e estavam condenados à morte. Por causa do pecado, todos nós quebramos as leis de Deus. Todos nós deveríamos ser condenados à morte se a justiça da lei prevalecesse. Por isso, se você se sente injustiçado, perdeu a noção da misericórdia que lhe foi estendida. Nosso coração é como um solo. O solo só produz o que é plantado. Se plantamos sementes de dívida, falta de perdão e ofensa, uma outra raiz surgirá no lugar do amor de Deus. É chamada a raiz de amargura. Se essa raiz não for arrancada logo, depois fica mais difícil puxar. Em Efésios capítulo 4 versículo 26, a Bíblia nos orienta a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Frequentemente, não percebemos que uma ofensa entrou em nosso coração. Dificilmente percebemos a raiz de amargura em nosso coração enquanto ela se desenvolve. Mas, como é nutrida, vai crescer e se fortalecer. Não tenha medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura. Quanto mais tempo você esconder esses sentimentos, mais fortes eles se tornarão, e seu coração ficará cada vez mais duro. A palavra nos orienta a ter um coração livre de toda amargura. Longe de vós toda amargura, a cólera, e ira, e gritaria, blasfêmia, e toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4 versículos 31 e 32. Ficar livre de ofensa requer esforço. Se exercitarmos nosso coração a fim de que esteja em condição de lidar com a ofensa, nenhuma mágoa ou dano permanente vai nos ferir e criar raízes em nós. O primeiro passo para a cura e a libertação é reconhecer que estamos magoados. Geralmente, o orgulho nos impede de admitir que estamos machucados e ofendidos. Porém, é só quando abrimos o coração que Deus realmente entra e limpa toda a mágoa. Uma forma de lutarmos contra pensamentos de ofensa e amargura é orando por quem nos ofendeu. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5 versículo 44. É verdade que algumas ofensas não são apagadas facilmente. Você terá de lutar para se libertar. Mas nesse processo você vai crescer e amadurecer. Para chegarmos à maturidade de Cristo haverá dificuldades que vêm quando estamos contra o fluxo do egoísmo. A Bíblia não nos promete uma vida fácil e sucesso de acordo com os padrões do mundo. Ao contrário, ela diz que é através da tribulação que nós somos aperfeiçoados. Lembre-se de que quando perdemos nossa vida por causa de Jesus vamos encontrar a sua vida.
Aprenda a fixar seu foco no resultado final, não no conflito. Jesus nos mostra que, se não começarmos a lidar com a raiva, ela se transforma em ódio. O ódio que não é tratado nos leva para o inferno. Dessa forma, em caso de ofensa, a pessoa tem como prioridade perdoar e buscar a reconciliação. Preste atenção na gravidade disso. Isso pode te levar para o inferno. Precisamos de maturidade para andar em humildade, e isso gera reconciliação. Mas dar o primeiro passo é sempre mais difícil para aquele que está magoado. Por isso, Jesus diz àquele que causou a ofensa para ir primeiro a ele. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14 versículo 19. Isso nos mostra como devemos tratar a pessoa ofendida. Muitas das vezes, podemos até procurar a pessoa que se sente ofendida e ouvir dela que fomos egoístas, sem consideração, rudes, ásperos, entre outras coisas. Neste caso, nossa reação geralmente é ficar na defensiva, dizendo que não somos isso de fato. Mas assim colocamos mais lenha na fogueira. Isso não é seguir a paz. A atitude certa é ouvir tudo o que a pessoa tem a falar e, caso você não concorde, deixe claro que você respeita a visão da outra pessoa, e que irá reavaliar sua atitude e intenção. E também peça perdão por ter magoado. Se a pessoa realmente estiver correta e você tiver falhado com ela, admita pedindo perdão. Isso sim é se humilhar para promover a conciliação. O orgulho defende. A humildade concorda e diz, me perdoe. Quando é a outra pessoa que nos ofende, não devemos confrontar em tom de revanche. Jesus nos ordena a confrontar tendo em vista a reconciliação. Será que estamos dispostos a baixar nossa guarda e morrer para o orgulho para sermos restaurados com o que nos ofendeu? Deus nos alcançou antes que tivéssemos pedido perdão. Ele provou seu amor quando enviou seu único filho Jesus à cruz para morrer por nós. Deus nos alcança primeiro, mesmo que tenhamos pecado contra ele. Nos alcança não para nos condenar, mas para nos restaurar, para nos salvar. Uma vez que devemos imitar Deus, devemos estender a reconciliação ao irmão que pecou contra nós. Jesus estabeleceu este padrão. Vá até ele e mostre-lhe seu pecado, não para condená-lo, mas para remover qualquer coisa que existe entre vocês dois, e assim serem reconciliados e restaurados. Se mantivermos o amor de Deus como nossa motivação, não fracassaremos. O amor nunca falha. Se amarmos os outros do modo como Jesus nos amou, estaremos livres, mesmo se a outra pessoa decidir não se reconciliar conosco. Realmente, haverá momentos em que os outros se recusarão a ter paz conosco. É verdade que não podemos desistir dos relacionamentos facilmente. Porém, evitar confronto a qualquer preço para manter a paz é errado. Nestes casos, não existe a paz verdadeira. É uma paz frágil, superficial, que não dura. Um pacificador confronta em amor, trazendo a verdade para que a reconciliação de fato aconteça e seja sólida. O amor de Deus é a chave para a libertação da isca da ofensa. Muitos em nossa sociedade são enganados com um amor superficial, um amor que fala, mas não age. Porém, o amor que nos impede de tropeçar da sua própria vida de modo abnegado, mesmo que seja para o bem do inimigo. Quando andamos nesse tipo de amor, não seremos seduzidos a cair na isca de Satanás. Enquanto você assistia a este vídeo, o Espírito de Deus pode ter lembrado você dos relacionamentos, do passado ou do presente, dos quais você ainda guarda mágoa. Se esse for o seu caso, faça uma oração simples pedindo ao Espírito Santo que traga tudo à sua memória e libere essas pessoas da ofensa que cometeram contra você. Cancele a dívida que eles têm com você. Estabeleça um compromisso de orar por eles, assim como ora por você mesmo. E lembre que o único interessado na sua ofensa é Satanás, que vai usá-la como isca para te afastar de Deus e te levar com ele ao inferno. Meu desejo é que o Senhor abra os seus olhos para estas verdades e te capacite a praticar tudo isso. Se este conteúdo te abençoou, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Se você crê que este ensino irá abençoar a vida de alguém, mande para essa pessoa e ore por ela. Te vejo no próximo vídeo.